o que move mesmo os filósofos pra mim é provar que o outro tá errado. É isso. Pra mim é isso. É isso. Essa O filósofo competição- trabalha com isso. Eu quero mostrar que a posição do outro é insustentável. Isso. Aí eu vou lá e escrevo um artigo e falei, isso aqui tá errado por essas razões aqui. Eu acho que esse é o motor, assim, da filosofia. Eu acho que esse é o motor. E outra coisa, cara. Pegando esse gancho da religião, abstraindo total. Eu tenho uma tese de que o ser humano, a finalidade dele é tentar se tornar um Deus. Ok. Então Sartre tá junto contigo. Como ele vai Vontade chegar de ser lá, Deus, né? Vontade como de ser ele vai chegar lá, eu não sei. Uhum. E eu, na minha humilde concepção, acho que o ser humano está muito próximo da imortalidade. Interessante. Seja Isso utilizando de técnicas medicinais mais avançadas ou da própria robótica. Interessante. Reatores de fusão nuclear cada vez menores. Então, eu acredito nisso. Será que o ser humano, quando ele virar de fato imortal, que é algo que eu acredito, posso estar viajando pra caramba, mas eu acredito que ele vai conseguir. Dependendo da sua predisposição do que é o ser humano, totalmente possível. Será que ele vai deixar de pensar e competir e tentar descobrir as coisas da vida simplesmente porque ele é imortal? Essa é uma pergunta interessante. Quando você fala assim, que o ser humano parece que tem um desejo inato de ser Deus, né? Cara, isso assim, em grandes tradições religiosas do passado, isso é verdade. Você pega, por exemplo, um caso do cristianismo mesmo. Todos nós conhecemos, né? No Ocidente aqui. Qual foi o pecado original do primeiro casal? Assim? Comer a árvore do fruto proibido. Exatamente, mas por que eles comeram a árvore? Essa é a pergunta interessante, porque a serpente chega para eles e fala assim, olha, se você comer desse fruto aí, vocês vão saber o bem e o mal e sereis como Deus. Isso é muito substancial. Então, o que levou eles a olhar para aquele fruto, né, na narrativa lá do cristianismo, e tomar e comer, foi exatamente essa vontade de ser como Deus. Deus é conhecedor do bem e do mal, e a serpente falou, se você comer, você vai ser como Deus. E aí, o ser humano, então, cai em desgraça, né, no cristianismo, essa é a narrativa. Então, você percebe que, desde a antiguidade, o problema é a autonomia humana. O problema do coração do ser humano é a autonomia. Eu quero ser autônomo. Eu não quero ser limitado nem por um Deus e nem pela morte, que é o caminho que você está entrando. Isso. Porque a finitude me faz entrar em desespero. O ponto é esse. E se a gente começa a pensar nisso, parece até ser bastante melancólico, não é isso, né? Mas a finitude do ser humano faz com que ele ou se desespere, porque a vida perde todo o valor e sentido se a vida termina no túmulo, né? Então não faz sentido você trabalhar, pagar conta, casar, ter filho, aquele trem todo, aquele perrengue, para quê? Para apodrecer no final num túmulo? Então a finitude impõe ao ser humano um desafio. Né? E ele quer transcender a finitude. E ele só pode fazer isso se divinizando. Né? Seja através da ciência, através da medicina, né? Como você disse. Talvez o ser humano, se o ser humano é puramente corpo, né? Físico, não há nada de alma, consciência material, o que quer que seja, então eu acredito que a imortalidade é simplesmente uma questão de tecnologia. Eu também. Porque células morrem, mas se a gente achar um jeito aí genético de fazer com que essas células elas permaneçam, ok, o ser humano vai virar imortal. Mas a pergunta é o seguinte... Nem toda a integralidade das células. Pois é. Porque às vezes eu preciso só do pescoço para cima. Se eu conseguir você fazer precisa só o do resto cérebro. ser organicamente funcional por Só meio do da cérebro. robótica. Só do cérebro do seu sistema nervoso. Isso. Não precisa de mais nada, não. Né? Se você for um fisicalista, claro. Então, assim, mas eu acho que mesmo se o ser humano alcançar a imortalidade, a questão do sentido permanece. Eu vou responder isso com um exemplo. Pensa no astronauta que está numa pedra gigante aí. O astronauta está lá no módulo lunar, desceu num asteroide gigante lá, está lá pesquisando. Aí dá um problema lá no módulo lunar dele. Não tem como ele voltar mais para a Terra. Não tem como voltar. E aí ele percebe que o destino dele é ficar naquela rocha vagando por nada. E aí ele tem duas opções. Tem duas pílulas lá. Tem uma pílula vermelha, isso é bem sintomático, né, Matrix? Pílula vermelha e uma pílula azul. Só que se ele tomar, na cabeça dele, se ele tomar a pílula vermelha, ele morre na hora. Ele morre. Se ele tomar a azul, ele vira imortal. E ele tem que decidir. Ele tá vagando. E ele tá vagando no asteroide. Né? Cara, assim, intuitivamente, todo mundo tomaria a vermelha. Quer se matar. Eu vou ficar vagando aqui pra quê? Não tem sentido nenhum. Né? Eu vou ficar imortal aqui no asteroide. Então, assim, aí ele toma.
Só que aí ele descobre que ele inverteu, né? Na verdade, é a vermelha que dá a imortalidade. Então ele é condenado a ficar vagando naquele asteroide, no vazio, infinito, para sempre, né? Mas o que esse exemplo quer capturar, eu acho? É que não basta a imortalidade. Tem que ter algo a mais para dar sentido para a sua vida. Por que vale a pena ser vivida? Não que eu queira viver, mas por que eu devo viver? Pelo quê? Né? Então, eu realmente acho que a imortalidade é interessante, mas eu acho que as pessoas imortais, depois de 940 anos, vai ficar meio boring, sabe? É assim, isso que eu falo. Quando o ser humano atingir a capacidade de fato se tornar imortal, talvez a vida perca completamente o sentido. Isso é uma questão talvez colocada. Porque nunca teve. Essa é uma questão colocada por todo. Por todo. É uma questão colocada por todo filme de ficção científica. Sim, inclusive eu tô lembrando de Castlevania aqui, da Netflix, que você assistiu. O que é o Bicentenário também, do Robin Williams, né? Porque eles colocam essa questão, o Drácula imortal e Watchmen, o filho dele lá, o Ozymandias. Aham. Aí, cara, é interessantíssimo. É interessantíssimo, porque isso exatamente também. Toda a ficção tenta criar um ambiente de como seria se um ser humano se tornasse imortal e como seria a questão do sentido da vivência da vida, e tal. Né? Agora, aí, desculpa, pode falar, mas é porque eu tô me lembrando do Clovis, que a gente citou ele, porque o Clovis fala disso lá no Flow, né? Eu não vi essa parte do Flow. Vai lá, ele fala não só no Flow, ele sempre fala alguma coisa em relação à da vida. Quando ele fala de Nietzsche, esse pessoal, ele, com certeza. A última vez que eu assisti ele foi no Abu Janra, que eu sempre falo do Abu Janra também. Que você deve conhecer o Abu Janra, que era ele era um diretor, ele era um ator, eu não lembro não conheço. Ele foi diretor de teatro, ele foi escritor, né, ator. E ele tinha um programa na TV Cultura. E aí ele que chama Provocações. Ele faleceu em 2015 e a última entrevista com ele foi o Eduardo Stablish. Que é sensacional também, assim, assistir pelo impacto, porque ele morreu logo depois. Mais ou menos. Mas ele tem essas conversas e ele sempre pergunta. A última pergunta que ele faz pro entrevistado dele é: qual o sentido da vida? O que é a vida? Ele fala. Ele pergunta: o que é a vida? Sim. Ele pergunta 3, 4, 5 vezes. A mesma pergunta, a pessoa tem que mudar a resposta dela. Sim, eu acho que... Porque é tão difícil responder. Cara, é difícil responder. São as perguntas fundamentais, né? Agora, tem filósofos que vão para outro lado. Não querem imortalidade, não. Por exemplo, o Heidegger, que é um filósofo alemão no início do século XX. Né? O Heidegger dizia que o que valoriza a vida é exatamente a finitude do ser humano. Ele fala isso porque ele vai dizer que a morte monumentaliza a vida. É porque eu sou um ser finito que eu tenho que fazer uma obra de arte única. Eu não tenho diversas possibilidades. Né? Então a minha vida passa a ser uma escultura nesse sentido. Né? Mas o Heidegger ele trata a morte com um papel tão substancial que vai dizer o seguinte: olha, nós vivemos numa massa, né? Como se fosse uma manada, chama lá de Mitsein. E nós seguimos valores e conceitos sociais e temos a vida totalmente articulada, já pronta, né? Que a gente nasce na vida, jogado na vida e a gente reproduz aquilo, né? Estudar, trabalhar e tal. Mas o Heidegger vai dizer assim que o indivíduo ele somente percebe a sua liberdade quando ele percebe a sua finitude em relação à morte. Então é na minha relação com a própria morte que eu me individuo como sujeito autêntico. O ponto é esse. Então quando eu percebo que eu sou finito, é aí que eu começo a viver, de fato, a minha vida. E não a vida do outro, né? Ou da massa, né? Então, o papel da morte para ele é fundamental nesse sentido. Ele não quer imortalidade. Ele quer monumentabilidade, sabe? Então, assim, é uma pergunta difícil porque sempre vai pressupor o que você crê no final das contas. Claro que todas essas respostas são respostas que pressupõem que o ser humano acaba no túmulo. Morreu, acabou. Né? Agora, se você for, sei lá, um teísta, como eu, né, e acredita que o túmulo não é o fim da existência, você não tem tanto problema assim. Mas eu acho que não, acho que talvez o fato da vida ser um monumento, ele até se fortalece. Porque se você de fato acredita na existência do espírito, nós vamos dizer assim, e que você vai perceber algo após a morte, pode ser que o seu egoísmo faça com que você construa algo só pra você ver lá de cima. Olha o que eu fiz, eu sou foda. Essa foi boa, essa aí foi boa. O que eu acho que pode ser alguém que pense assim, né? Nesse sentido. Eu quero me contemplar.
Ser imortal... Pós-mortem. Isso. Ou ser imortal de uma quero- forma O deixar o metafísica. legado. Pra que eu Isso. quero deixar o legado se eu não vou ver o O legado? legado. Eu acho que uma crítica ao Heidegger seria essa. Tipo assim, beleza. Eu vou monumentalizar a minha vida pra quê? Isso. E pra quem? Mas o legado, ele é uma forma de... Aí o altruísmo... É uma forma de eternidade metafísica. Mas aí você tem que debater se é interessante porque o legado vai estar aí, mas você não vai estar. Então Sim, não interessa. sim. Né? Mas as pessoas acreditam que elas Né? vão continuar Assim, vivas não ali interessa no... absolutamente nada. Não tem um... É, acho que você falou e uma de vez fato as também, pessoas agem assim. quando né, as de fato. pessoas elas estão no imaginário, estão no pensamento, elas continuam vivendo. Aham. Até que... Não, é porque tem uma Os uma mortos são frase- presa dos vivos. O Sartre falava isso. Tem uma frase, acho que É. não sei de quem que era. Que fala que a pessoa só morre mesmo quando a última pessoa que lembra dela também morre. Faz sentido. Mas é É. no sentido de memória, sentido de afeição. Sim, é uma sentido- coisa mais... A pessoa mesmo abstrata morreu, e tal. cara. Isso. Sabe? Quem sofre com a... Se você partir dessa situação, quem sofre com a morte é só quem vive. Não, e mais do que isso, né? Porque você pode falar assim, beleza, mas existe sentido subjetivo. Eu concordo. Cada um dá um sentido que quiser pra vida dele, né? Mas Sim, esse sim. sentido é seu, é subjetivo. Não faz parte da realidade. Você que tá projetando nela. E vai morrer com você. O ponto é o seguinte. Se existe sentido pra tudo. Um sentido superior de viver. Sim. A gente sabe aí que em 6 bilhões de anos o Sol vai incinerar a Terra. E aí? Não vai ter mais... O universo vai entrar em processo de morte térmica pela física. E vai acontecer. O universo está em expansão e vai acontecer. Mas nós vamos destruir o mundo É. primeiro. Pois vai é. chegar lá. Aí a pergunta, por que deixar o legado? Por que fazer o bem? Por que avançar com a ciência? Pra quê, mano? Vai tudo pro buraco. Eu acho sabe? legal aqueles filmes Então, é bem- apocalípticos que aparecem os monumentos. Todos tudo em destruídos, ruína, não tem cheio de ninguém pra folha. poder aquele completar isso. trem. Eu acho legal fantástico. demais. Eu Acho viajo legal. naquilo. Falo, cara, se é só isso, é muito interessante. É. Eu acho que as duas respostas são interessantes. Se existe algo para além, em um sentido de fato, é a coisa mais interessante da história da humanidade. Se não existe, também é a coisa mais interessante da história da humanidade. Porque as duas respostas são muito absurdas. Eu acho que a gente só tem medo da morte porque a gente não sabe o que tem depois. Se soubesse, Com certeza. talvez a gente não teria tanto medo assim, Verdade. se fosse sendo bom ou ruim.